Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel e eu sou da Irresistível Graça e Teologia. E hoje eu vou trazer um assunto muito legal, muito interessante, que nós encontramos lá uma das cartas, ou epístola, como queiram, aos Hebreus, no capítulo 5, e do versículo 12 em diante. E o autor dessa carta, é interessante que o autor dessa carta nós não conhecemos. Alguns atribuem que essa carta foi escrita por Paulo, ou até mesmo por Apolo, enfim, existem especulações, mas ninguém arrisca, teólogos, enfim, arrisca dizer de fato quem foi o autor dessa carta. Tá? Mas é uma carta dirigida ao povo hebreu, naquele contexto, tá? Em que eles muitas vezes estavam querendo retornar aos rudimentos estabelecidos com Moisés, a lei mosaica. E isso não era bom, porque a cruz é autossuficiente. A obra que Jesus Cristo fez na cruz, idealizou, conquistou, tudo aquilo conquistado na cruz do Calvário, bastou. Não precisava você incrementar aquilo que já havia sido estabelecido por Cristo na cruz do Calvário. Entendeu? E o autor dessa carta, ele traz um texto muito interessante aqui, tratando de maturidade espiritual. Eu vou estar lendo aqui o texto. Num primeiro momento, eu vou ler aqui na NVT, Nova Versão Transformadora. Tá? Lá em Hebreus 5. Do versículo 12 em diante. E esse texto nos ensina o seguinte: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas. E, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre certo e errado. E aqui no capítulo 6, aqui terminou o capítulo 5. No 6, ele ainda, nos dois primeiros versículos, ele continua alguma coisa a respeito dessa maturidade. E ele diz o seguinte: portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos. Portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente, não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus. Tá? Então, o que o autor está tentando nos ensinar, está tentando nos transmitir hoje? Ele quis transmitir naquela época ao povo, e ele continua nos ensinando, nos instruindo, nos repreendendo, que a caminhada com Cristo, né, a caminhada, o nosso dia a dia, a caminhada, né, na nossa igreja, os nossos afazeres como cristãos, ele tem que nos proporcionar e ele tem que nos ensinar ao ponto de nós crescermos dia após dia. Tá? Nós temos que atingir uma maturidade espiritual no nosso caminhar com Cristo, porque o Evangelho de Cristo, a vida com Deus, ela tem que proporcionar essa maturidade. Tá? A gente tem que crescer. É como se fosse, vamos pôr aí, como se fosse uma obrigação. Né? A caminhada com Cristo, qual que é uma das obrigações? Nós crescermos dia após dia, ao ponto de atingir uma maturidade, né? Ao ponto de certas coisas que nos afligem, em alguns momentos da nossa vida, não afligir mais. Por quê? A gente tem que superar dia após dia
determinadas circunstâncias do nosso dia a dia, em que determinadas coisas não fazem mais efeito. Por quê? Porque você cresceu, você se tornou uma pessoa melhor dia após dia. E eu tenho um comentário bíblico aqui, e ele diz o seguinte aqui: o autor lembra aos hebreus que eles estavam recebendo instruções suficientes agora para poderem ensinar os outros. Mas o drama era que eles ainda precisavam de alguém que lhes ensine o ABC da palavra de Deus. Olha que coisa, esse comentário aqui, bíblico aqui, que o autor ele comenta aqui, que infelizmente, naquele contexto, e isso é fato nos nossos dias, pessoas que estão na nossa igreja, você percebe, eu já, como a minha caminhada já dentro da igreja já vai de uma longa data, né? São 25 anos caminhando aí dentro de uma igreja, trabalhando, se esforçando, enfim. Mas você percebe que tem pessoas que não evoluem dentro da igreja. Ela não evolui. É como se fosse um bebê espiritual eternamente. E como o texto falou aqui, é sempre tomando leite. Não é mais um alimento sólido. E a gente percebe que quando a criança ela está crescendo, ela vai deixar de tomar leite. E ela tem que começar a se alimentar de alimento mais sólido, mais pesado. Por quê? Porque o organismo dela precisa disso. Porém, tem pessoas que não querem sair do leite. Né? E você tem que ensinar sempre a mesma coisa a essa pessoa. Sempre. Vamos lá. Devíeis já ser mestre. A ordem de Deus é que todo cristão deveria amadurecer a ponto de poder ensinar aos outros. Cada um ensine o outro. Assim como é verdade que alguns têm o dom especial de ensino, também é verdade que todo cristão deve se comprometer com algum ministério de ensino. Nunca foi intenção de Deus limitar sua obra a poucos. É interessante que dentro de uma igreja, todos são chamados a servir. Todos são chamados a servir. Né? Deus não faz distinção de pessoas, mas todos foram chamados a servir. Todos. Eu creio assim que, dentro dessa minha caminhada com Cristo, o que eu observo dentro da igreja, é que todos, se quiserem servir, eles vão servir. Seja em determinadas atividades que uma igreja desenvolva, seja uma atividade dentro da igreja, seja uma atividade na comunidade local, quem quiser servir, ele vai servir para alguma coisa. E, mais uma vez aqui, com relação a esse comentário bíblico aqui, ele menciona, como o texto também está dizendo, que já devia ser mestres. Tá? Vou até reler aqui. Há muito mais que gostaríamos de dizer a respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas. Tem alguma Bíblia aqui que ela menciona aqui, o versículo 13, ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem como o mal. E o que a palavra nos ensina? É um texto que a gente vai estar sempre relendo. A certa altura do campeonato, né, vamos dizer assim, a certa altura da nossa vida, nós já deveríamos estar ensinando. Nós já deveríamos estar propagando o Evangelho. E, no entanto, nós nos colocamos em uma posição na igreja em que temos que ser ensinados ainda. E nós já passamos da fase da nossa vida de ser ensinado. Nós devemos começar a ensinar. E isso é o quê? Maturidade. Nós temos que conquistar essa maturidade. E a gente percebe na nossa vida secular, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos afazeres, que eu já tenho 23 anos numa determinada profissão como policial, e a gente percebe que a nossa cabeça, de quando a gente entrou em determinada profissão, no meu caso, e como eu estou hoje, é diferente.
né? Eu lido melhor com determinadas situações do que eu lidava lá atrás. Por quê? Porque eu tive que aprender. Ou a gente aprende, ou a gente sofre. Na nossa caminhada com Cristo, ou a gente aprende os preceitos bíblicos, aquilo que foi estabelecido por Cristo, ou nós acabamos sofrendo novamente pelos mesmos problemas, que às vezes já deveria ter sido superado e ele não é superado. Por conta que nós temos que ser novamente ensinados, instruídos a coisas básicas da palavra de Deus. Tá? Vamos lá, continuando aqui. Então, nós já deveríamos ser mestre. A palavra mestre aqui, ela está relacionada ao contexto de ensinar. Tá? Que fique claro. Essa palavra mestre aqui é aquele que ensina. Então, nós já deveríamos estar aptos a ser mestre, a ensinar a palavra de Deus, a ensinar aqueles que estão no nosso contexto de igreja, ou você pode ensinar a palavra de Deus em outro contexto, de célula, né? Ou até mesmo você discipulando alguém no seu trabalho, mas você tem que ensinar a palavra de Deus. Tá? Nós temos que estar prontos a ensinar. Tá? Porque eu aprendi uma coisa, a palavra de Deus, ela pode ser ensinada em qualquer lugar. O evangelismo, né? Você está evangelizando alguém, você está apresentando as boas novas, você está evangelizando alguém, você está ensinando alguém, você está apresentando o texto bíblico. Tá? Assim, vós vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. No âmbito corporal, a criança que não progride do leite para o alimento sólido é debilitada. Há também uma forma de crescimento definhado no reino espiritual. Então, uma criança que ela não evolui para o alimento sólido, fica dependente do leite. Essa criança ela não progride, ela não cresce como ela deveria crescer, em estatura. Tá? Ela fica definhada. Tá? É isso que o texto quer nos ensinar. Então, quando nós não progredimos no texto bíblico, quando nós não progredimos no ensino da palavra de Deus, e como que nós nos tornamos? Nós ficamos definhados, não crescemos, não evoluímos, não progredimos, nós não nos tornamos pessoas aptas a ensinar. Por quê? Porque precisamos ser ensinados constantemente. Não evoluímos na nossa caminhada, né, com Cristo, na anunciação das boas novas. Tá? Não há um progresso. Certo? Cristãos, professores, que permanecem sob a dieta do leite, são inexperientes na palavra da justiça. Eles são ouvintes da palavra, mas não praticantes. Perdem o que não usam e permanecem em estado perpétuo de infância. É complicado uma pessoa que ela permanece num estado de infância, vamos pôr aí, talvez, não sei se é pelo resto da vida dela. Enfim, o ser humano ele é complexo, ele tem pessoas que têm habilidade de mais dificuldade que trazer soluções para determinadas circunstâncias. Mas pessoas assim se tornam complicadas de lidar, porque ela deveria aprender com as boas novas. Né? O texto em Hebreus, essa carta aos Hebreus, ela é interessante que o autor, quando ele chama a atenção do povo hebreu, porque o povo hebreu estava voltando aos rudimentos da lei mosaica, e não era necessário, porque não havia um propósito, não havia um porquê deles voltarem aos rudimentos da lei mosaica, sendo que a cruz, aquilo que foi conquistado na cruz, já era autossuficiente. Então, percebam que, mesmo naquele contexto, e no contexto nosso hoje, pleno século XXI, há pessoas que sempre querem voltar aos seus velhos rudimentos, há pessoas que sempre querem voltar à velha vida. O velho homem sempre quer vir à tona, e o velho homem ele sempre precisa ser morto. Tá? Morto.
E tem pessoas que não conseguem compreender isso, não conseguem entender a dinâmica do reino, a dinâmica das boas novas, do Evangelho de Cristo. Entendeu? Então, a gente tem que trazer coisas novas, né? A proposta do Evangelho são boas novas, coisas novas. Entendeu? Há muito de Deus a ser revelado a cada um de nós, através do texto bíblico. Há muita coisa a ser ensinada, há muita coisa a ser transmitida à Igreja de Cristo aqui na Terra, e a esse mundo que precisa ser conquistado para o reino de Deus. Há muitas pessoas que precisam ser resgatadas. No entanto, pessoas que já deveriam ser mestre, ou já deveriam estar ensinando na igreja, ela ainda precisa ser ensinada, ao passo que ela já deveria estar ensinando. Ok, vamos lá. Eles não têm senso aguçado de discernimento em questões espirituais e são agitados de um lado para o outro, elevados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Olha que interessante. São pessoas inquietas dentro da igreja, em que nada está bom. Eu percebo assim que são pessoas que são, muitas vezes, são somente críticas e não agregam, não produzem, porque eu aprendi uma coisa na minha vida, muitas vezes nós temos que ser parte da solução e não parte do problema. A partir do momento que você se propõe a seguir o caminho do nosso Mestre Jesus Cristo, você tem que ser parte da solução e não parte do problema. E continuar sendo parte do problema, e você continua sendo parte do problema. E você não é parte da solução dos problemas. E a palavra de Deus, ela tem essa proposta, que nós possamos ser pessoas melhores, através do Evangelho de Cristo. Nós temos que ser pessoas melhores. O cristão que ele sempre bate na mesma tecla e não muda, não traz novidade de vida, que evangelho que é esse que não traz transformação alguma? Fica um pouco estranho, né? O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ao obedecer à luz que recebem da palavra de Deus, essas pessoas são capazes de formar julgamentos espirituais e se safar dos perigos morais e doutrinários. Olha que interessante. Isso aqui está lá no versículo 14, né? Ao obedecer à luz que recebem da palavra de Deus, né? Ou ao nós obedecermos conforme foi estabelecido com a palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, né? À luz da palavra de Deus, nós, ou essas pessoas, como o texto está dizendo, são capazes de formar julgamentos espirituais e se safar dos perigos morais e doutrinários. Tem pessoas que qualquer brisa, não é nem vento de doutrina, meus irmãos, qualquer brisa de doutrina, a pessoa é levada. Porque ela não está fundamentada na palavra de Deus. Ela ainda precisa do leitinho espiritual. E ela já é uma pessoa adulta. Então, ela não conquistou uma maturidade espiritual. E, no entanto, ela precisa conquistar essa maturidade espiritual para que nenhum vento de doutrina, uma brisa de doutrina, a leve embora. E existem pessoas assim em nosso meio, que, infelizmente, qualquer brisa de doutrina a leva embora. Infelizmente, nós temos que lidar com pessoas assim dentro da igreja e nós temos que amá-las, nós temos que insistir e quem sou eu para julgar? Né? A proposta desse estudo, desse momento que a gente está passando aqui, não é para a gente levantar questionamentos, para a gente fazer julgamentos. Não, a gente tem que entender e sair daqui entendendo que tem pessoas que não conquistaram maturidade. E nós temos que conquistar essa maturidade. Nós temos que ser pessoas melhores. Nós temos que desenvolver habilidades para solucionar problemas e não ser parte deles. Nós temos que ser parte da solução. O que faz com que nós nos tornamos pessoas
que compõem o rol, que são aqueles que resolvem problemas, isso é a conquista de uma maturidade. Tá? Que velhos problemas, os velhos rudimentos, eles não têm mais parte na nossa vida. Tá? O que a cruz de Cristo conquistou para nós é algo sobrenatural que vai além dos nossos pensamentos, aquilo que nós podemos imaginar, e aquilo que Deus tem preparado para nós. Tá? Nesse contexto, o sentido particular em que os leitores são instigados a distinguir entre o bem e o mal está na relação entre o cristianismo e o judaísmo. Não que o judaísmo fosse um mal em si. O sistema levítico foi introduzido pelo próprio Deus. Mas o judaísmo tinha como finalidade apontar para Cristo, que é o cumprimento dos símbolos e figuras cerimoniais que foram estabelecidas com a lei mosaica, né? O sacrifício de animais, o tabernáculo, o primeiro templo, o segundo templo, tudo apontava para Cristo. A gente percebe que o autor da carta aos Hebreus, ele está chamando a atenção do povo que tudo aquilo que for estabelecido no Velho Testamento, com relação aos sacrifícios de animais, a instituição de todo o ritual de sacrifício de animais, os sacerdotes, os profetas, tudo apontava para Cristo. Tudo apontava para Cristo. Os utensílios utilizados dentro do tabernáculo ou no templo apontavam para quem? Para Cristo. Entendeu? Então, o judaísmo foi necessário? Sim, extremamente necessário, mas ele também já apontava para Cristo. Tá? Vamos lá. Mas o judaísmo tinha como finalidade apontar para Cristo, que é o cumprimento dos símbolos das figuras cerimoniais. Depois que Cristo veio, é pecaminoso voltar às imagens dele. Tudo o que concorre com Cristo na afeição ou lealdade dos homens é pecado. Então, olha que interessante. Tudo o que concorre, compete, ou quer anular a imagem de Cristo é pecado. Então, esses rudimentos, velhos rudimentos, a nossa velha vida, ela não pode ter espaço na nossa vida. E nós temos que, de degrau em degrau, a gente atingir essa maturidade. Tá? A gente conquistar algo que nós só encontramos em Cristo. Nos velhos rudimentos, na nossa velha vida, nós não vamos encontrar nada em Deus. Nada. Porque Ele não está nessa nossa velha vida. Ele não está nos velhos rudimentos estabelecidos com o judaísmo. Ali nós não iremos encontrar a plenitude de um Deus revelado aos homens. De maneira alguma. Tá? De maneira alguma. E essa maturidade espiritual nós só iremos encontrar de fato e plenamente em Cristo Jesus. Tá? Tudo o que concorre com Cristo na afeição e lealdade dos homens é pecado. Cristãos maduros, espiritualmente, são capazes de discernir entre a inferioridade do sacerdócio de Arão e a superioridade de Cristo, do sacerdócio de Cristo. Então, interessante aqui no texto, né, que a carta aos Hebreus, ela está fazendo algumas comparações. A gente percebe que é na carta toda, nesse livro todo aos Hebreus, o autor está expondo que Cristo foi superior. Cristo foi superior ao quê? Cristo foi superior aos anjos, Cristo foi superior aos profetas, Cristo foi superior aos sacerdotes, Cristo foi superior a tudo aquilo que foi estabelecido no judaísmo. Cristo é superior ao próprio judaísmo, Cristo é superior a tudo e qualquer coisa que você possa imaginar. Tudo e qualquer coisa, Cristo é superior. Tem um texto que eu gosto muito, né, Gênesis capítulo 1, né, que no princípio Deus criou os céus e terra. E esse Deus, lá no princípio, né, no Evangelho de João capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, esse verbo, a palavra, que ela é materializada, que ele se fez homem e habitou entre nós, que é Jesus Cristo,
lá no princípio de todas as coisas, nada do que foi feito sem Ele. Nada do que foi feito sem Ele. E nós somos as primícias, nós seres humanos somos as primícias da criação de Deus. Então Deus, ele tem um anseio de se relacionar com cada um de nós. Deus tem um anseio de se revelar ao ser humano. Hoje nós entendemos que Deus, ele se revela ao homem através da palavra dele. E se revela ao homem através da criação dele. Né? Então Deus, ele se revela de duas maneiras hoje. Mas o ápice de sua revelação foi no seu Filho Jesus, que se fez homem e habitou entre nós. E esse Jesus, que lá da eternidade, ele contemplou, e nada do que foi feito sem ele, Jesus Cristo, ele está no nosso meio. E ele tem o anseio de se revelar a nós, e de, através da sua obra que ele deixou, através dos ensinos do Evangelho, a obra que Jesus Cristo deixou, nós nos tornemos pessoas melhores. E com isso tudo, nós consigamos atingir a estatura de varão perfeito, com maturidade, né? E fazer com que a igreja dele cresça. Fazer com que nós possamos ser o tempero deste mundo sem gosto, sal da terra e luz do mundo. Né? Nós possamos brilhar neste mundo em trevas. Nós possamos ser o tempero deste mundo sem gosto. Quando nós conseguimos ser tempero para este mundo sem gosto, nós estamos sendo o quê? Nós estamos sendo maduros. Nós estamos conseguindo entender o que as boas novas estão nos ensinando. Quando nós conseguimos ser luz em meio às trevas, nós estamos conseguindo entender o que a mensagem quer nos ensinar. Estamos nos tornando pessoas melhores, estamos nos tornando pessoas mais maduras, compreensíveis e entendendo o propósito da palavra de Deus. Entendendo, compreendendo. E, mediante tudo isso, passar adiante. Eu costumo dizer, quando eu estou estudando e passando isso aqui adiante, que o Evangelho, as boas novas, Deus, a obra dele não tem dono. Quem é dono da obra dele é Deus. Então nós temos que nos esforçar e aprender e passar adiante. Passar adiante tudo aquilo que nós ensinamos. Eu sempre digo, quando eu estou dando aula, seja na escola bíblica ou instituto teológico, que ninguém é um baú, não sei se vocês podem visualizar neste momento, um baú. O meu filho Natan, ele tinha um baúzinho lá, colocava brinquedo dentro, chegou num ponto que não cabia mais brinquedo dentro, você forçava e não fechava. Então, ninguém é um baú que você começa a depositar conhecimento ali, e ele chega ao ponto que ele não cabe mais, e você não transmite esse conhecimento às pessoas, e ele morre com você. Conhecimento não pode morrer com a gente. Tem que ser levado adiante, tem que ser transmitido, tem que ser ensinado. Você tem que ensinar pessoas, nós temos que ensinar pessoas. O propósito da Irresistível Graça e Teologia é ensinar pessoas, é transmitir conhecimento, revitalizar a igreja. Qual que é o propósito disso tudo? É tornar pessoas melhores através do quê? Do ensino da palavra de Deus. Nós temos esse compromisso, nós temos esse propósito de ensinar pessoas a se tornarem pessoas melhores, a se tornarem pessoas maduras, pessoas que vão fazer a diferença, seja em qual contexto ela estiver inserida. Nós moramos num país que tem dimensões continentais, muito grande, e tem pessoas que precisam aprender a palavra. E, automaticamente, ela tem que ter em mente que ela tem que ensinar a palavra. Então, quero que vocês entendam que o que o texto está nos ensinando. Se torne uma pessoa madura. Aprenda. Aprenda com os erros. Muitas vezes você vai apanhar, mas aprenda. E a partir do momento que você aprendeu, ensine.
Se torne um mestre, ensine, não volte à velha vida, não volte aos velhos rudimentos, entendeu? Não fique martelando coisas na sua vida que não vai te edificar, não vai tornar você uma pessoa melhor. Você tem que crescer e ensinar a palavra de Deus. Tá certo? Vamos lá, se tem mais alguma coisa aqui para me transmitir a vocês. Vamos lá. Eu só vou fazer mais uma vez uma leitura aqui, que nós encontramos. Essa minha Bíblia aqui, ela está na versão King James, e ela diz o seguinte, só para a gente ir fechando aqui. Quanto a isso, temos muito que ensinar, assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes indolentes para aprender. Olha aqui que interessante. Na nova versão transformadora, está escrito displicente. E aqui está escrito indolente para aprender. Displicente e indolente. Apesar de que, a essa altura, já devesseis ser mestres. Ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Vou abrir um parênteses aqui, aos princípios elementares da palavra de Deus. Sabe, tem coisas que quando nós aprendemos é que nem quando a gente vai à escola. Eu me recordo, assim, bem brevemente, assim, de que quando a gente começa a aprender a ler e escrever, a gente vai lá para o alfabeto, a gente aprende a letra A gente aprende a letra B, C, D, E, e depois a gente vai juntar a letra B com A, e aí, sabe, são coisas básicas que você não precisa retomar na sua vida. E chegam num ponto na nossa vida que existem coisas básicas instituídas pela palavra de Deus que a gente não precisa ficar retomando. Né? A gente precisa ficar batendo naquela mesma tecla, não precisa retornar àquilo que já foi estabelecido, porque são coisas básicas que muitas vezes você já deveria ter aprendido, que você já deveria ter aprendido, vamos lá, se tornado mais maduro com relação àquilo ali. Tá? Elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite, quando já devias estar recebendo alimento sólido. Isso aqui já foi explicado. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. E tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. É interessante que quando a pessoa ela é criança ainda, a criança nós temos que ensinar a ela o que é certo e o que é errado. E na nossa caminhada, né, quando nós nos tornamos pessoas maduras, espiritualmente falando aqui, ou como deveríamos nos tornar pessoas maduras, nós percebemos, eu já tive essa experiência dentro da igreja, que você tem que ensinar novamente pessoas a discernir o que é certo e o que é errado. E aquela pessoa, muitas vezes, ela já deveria ter essa noção. Ela não pode agir como uma criança, que você sempre chama a atenção de uma criança, porque ela é criança. Então, você sempre chama a atenção dela, porque ela é uma criança e ela está aprendendo. Ao passo que alguns irmãos dentro da igreja, eles agem como criança e eles precisam ser o quê? Ensinado e instruído nos mesmos rudimentos. Por isso que o autor aqui, no entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornarem-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Então, quando uma pessoa se torna adulta, ela já tem discernimento do que é certo e do que é errado. O cristão, ele também, quando ele se torna um cristão adulto ou maduro,
ou ele atinge uma maturidade na sua fé, ele já deveria ser capaz de discernir o que é certo, o que é errado dentro de um contexto da igreja, e aquele contexto de igreja ser externado para o mundo lá fora. E ela ser apta a discernir, tanto dentro da igreja como fora, o que é certo, o que é errado. Então percebam, meus irmãos, que a maturidade cristã ela tem que proporcionar tudo isso a nós. Nós temos que nos tornar maduros. O maduros é adulto espiritualmente. E estar aptos a discernir entre o certo e o errado. E não nos tornarmos como crianças, uma eterna criança, que não quer sair do leite, não quer ir para o alimento sólido e não quer crescer. Nós percebemos que nós estamos vivendo numa era, assim, num tempo em que existem muitos jovens que eles não querem crescer. Mas chega num ponto que ele tem que crescer. Chega num ponto na nossa vida que nós temos que crescer e nos tornar pessoas maduras, né? Pessoas melhores, pessoas que vão levar essa mensagem adiante, pessoas que vão cumprir o seu propósito, cumprir o seu chamado. Todo mundo tem, como eu mencionei aqui, todo mundo tem um chamado a servir. Mas você tem que o quê? Se encontrar no contexto lá da sua igreja e servir. Estar apto a servir. Né? Não é todo mundo que consegue entender. Mas essa é a proposta da palavra de Deus, tá? Nos ensinar, nos redarguir, nos tornar pessoas melhores. Amém? O que eu tinha para passar ou transmitir para vocês hoje é isso aí. Beleza? Deus abençoe vocês e até a próxima aí, se Deus quiser.